Quero parabenizar todas as mamães pelo seu dia. Eu já não tenho mais a minha, ela está na glória, me aguardando para um dia estarmos juntos. Mas a todas vocês que aqui estão, parabéns. Espero que vocês tenham sido bem tratadas hoje, cordialmente, tenham recebido o abraço, carinho e respeito dos seus filhos. Muito bem, nós estamos numa série de mensagens que tem o tema da crise à esperança, família, da crise à esperança. Começamos na semana passada, você que estava aqui, falando de família, de campo minado a altar de adoração. E eu fiquei dando uma observada essa semana, havia uma grande expectativa em relação aos homens por causa do tema de hoje. Fiquei sabendo, inclusive, que alguns maridos até lavaram a louça, limparam a cozinha para trazer as esposas. Eu não entendi por quê, só porque o tema da mensagem é de rixosas a virtuosas. Mas eu acredito que vai servir para todo mundo. Vamos tirar o de rixosas a virtuosas para as mulheres, e ao invés de dizermos mulheres de rixosas a virtuosas, vamos dizer pessoas de virtuosas, aliás, de rixosas a virtuosas. Vocês concordam, mulheres? Sim? Não, esse sim está muito fraco, vou ficar na primeira versão. Vocês concordam? Muito bem. Então vamos ler dois textos que estão nas Sagradas Escrituras. Primeiro está no livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 19. Provérbios 21, 19, diz assim. Você pode ler com a sua Bíblia, com o seu smartphone, ou acompanhar ali pelo telão. Olha só. Ali não está rixosa, mas tem algumas Bíblias que dizem esta palavra. Diz assim, é a tradução de rixosa aí, tá bom? Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Ô Jesus, é hoje. Fala, Deus! Já quero fazer aqui uma consideração, porque na minha casa isso não acontece. Porque a minha mulher se chama Amabile, e a origem de Amabile do grego é amável. Ô Jesus amado, muito bem. Provérbios 31, 10. Preciso garantir o sono hoje, irmão, senão estou lascado. Provérbios 31, 10. Eu vou ler primeiro aquela versão e depois a conhecida. Diz assim, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Se o marido estiver do lado da esposa, aí pega na mãozinha dela e faz assim, dá só aquela apertadinha, sabe? Só para criar um clima aí. Agora tem uma outra versão que diz assim, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. Mas veja bem, essa palavra hoje não é direcionada só para as mulheres, embora hoje seja o Dia das Mães, e a gente pensou, quando estava dividindo as mensagens na equipe pastoral, de pegar um tema específico para as mulheres. Obviamente, vamos falar de mulheres, mas eu acredito que esta palavra serve para todos nós aqui, indistintamente, ok? Até para você que está aí na sua casa, nos assistindo pela internet. Se tem alguém que entendia de mulher, entre aspas, né? Você também precisa me entender, era Salomão. Porque, segundo o livro de Eclesiastes, Salomão teve 1000 mulheres, 1000 esposas e 500 concubinas. Então, ele conviveu com uma pluralidade de temperamentos, de experiências. Obviamente, é reprovável a atitude de Salomão, lá na frente ele vai reconhecer isso no livro do Eclesiastes. Mas o que é interessante é que Salomão tem propriedade para falar. E no meio dessa pluralidade de mulheres que conviveram com ele durante o seu reinado, ele encontrou algumas que ele decidiu adjetivá-las, decidiu rotulá-las. E, quem sabe, as rotulando, ele também estava falando das suas dificuldades, dos seus dilemas, das suas crises. E, em adjetivando essas mulheres, ele adjetivou algumas como rixosas, briguentas, como lemos aqui no primeiro texto de Provérbios, que é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, não é? Provérbios 21, 19. Mas ele também fala da mulher virtuosa, no capítulo 31, e é muito interessante
que ele termina o seu livro, Provérbios 31:10, falando da mulher virtuosa. Ele teve, sim, mulheres difíceis, de temperamentos difíceis, mas ele também conviveu com a mulher exemplar, ou com a mulher virtuosa, que ele adjetiva desta forma. Como em qualquer lugar, existem pessoas que têm uma característica X, e existem pessoas que têm uma característica Y. E elas vão demonstrar isso no ambiente. Aqui nós temos uma pluralidade de temperamentos e de pessoas. Obviamente, nenhuma rixosa aqui. Só pessoas queridas, amáveis, ponderadas. Quando a minha esposa pergunta assim, você me acha bravo? Eu digo assim, eu te acho um poço de candura. Então, a palavra rixosa, ela tem a ver com aquela pessoa que se ira com facilidade. Ela é aquela bomba relógio que está pronta para explodir a qualquer momento. Só que ela explode e, de novo, já recarrega. Ela nunca explode e acaba. É uma bomba autorrecarregável. Ela está sempre pronta para explodir. E o que Salomão está querendo dizer é que esse tipo de pessoa briguenta, que se ira com facilidade, que está sempre disposta à briga, à encrenca, ele diz o seguinte, é melhor ficar longe dessa pessoa. E depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, ser rixoso, ou rixosa, ou briguento, não incide em nenhum pecado moral. E isso pode ser um problema. Porque não é um pecado, entre aspas, moral ser rixoso ou rixosa. Não incide nenhuma denúncia moral. Isso é um traço de um temperamento doente. Isso é um traço de um temperamento adâmico, edêmico e de Eva também. Não tinha uma palavra para ajeitar aqui, fiquei quieto. Isso tem a ver com a personalidade do indivíduo que é fomentada pela sua natureza de pecado. E para mim, uma pessoa briguenta, que tem um espírito de encrenca, rixosa, ela tem um problema de caráter. É uma doença no caráter. Essa pessoa, ela alimenta o seu caráter com as suas amarguras. Ela alimenta o seu caráter pela sua insatisfação. E a válvula de escape que ela encontra é a briga, é a ofensa, é a afronta. Vocês estão comigo? Então, geralmente, uma pessoa muito... Vocês já ouviram isso? Não sei, antigamente falava muito essa versão assim, né? Fulano é muito encrenqueiro. Já ouviram isso ou não? Fulano é encrenqueira. Eu ouvi muito isso. Então, o que significa que essa pessoa tem uma doença no caráter. E aí eu não tenho que avaliar a encrenca, eu tenho que avaliar a raiz que produz a encrenca. E muitas vezes aí está o problema, porque a gente só fica na atitude e nunca parte para a ação do caráter. É por isso que quem tem uma personalidade assim, ainda que ela, depois que ela fez uma coisa errada, essa pessoa, seja homem, seja mulher, ela se arrepende, ela pede desculpa, ela chora, ela diz, olha, me perdoa, mas dali a pouco a encrenca vem. Porque isso faz parte do seu caráter, isso faz parte da sua personalidade. As atitudes de uma pessoa briguenta revelam o que está dentro dela. Inclusive, existe uma história, né, quando a gente vai ler um pouco sobre a história de Winston Churchill, que foi um grande homem na Inglaterra, foi uma pessoa, um estadista inglês. Dizem das histórias dele que um dia, né, uma época, ele andava lá pelos seus lugares de estado para exercer o seu poder, e tinha uma tal madame, que não sei o nome dela, mas essa mulher, ela atormentava o Winston Churchill. Quando ele passava, ela começava a reclamar, começava a brigar, começava a querer tirar ele do sério, e ficava importunando, e ele quieto, sereno, polido. E toda vez que essa mulher encontrava com ele, ela afrontava, e um dia ele se cansou. Ele olhou para ela na frente de todo mundo, e ela começou a importuná-la, ele olhou para ela e falou assim, a senhora é uma feia, de alma amarga. Ela parou. Ela falou assim, o senhor é um bêbado. Ele diz, se sou bêbado, amanhã estarei sóbrio.
Sacou? Então, o que ele quis dizer é o seguinte, minha senhora, o meu problema eu resolvo com a minha abstinência. Acabou. Agora, o seu problema, não. Amanhã a senhora vai continuar sendo a mesma pessoa, porque a senhora é feia de alma amarga. Então, é muito interessante. Eu estava lendo um livro uma vez do pastor Caio Fábio, que gosto ainda de ler as coisas do Caio Fábio, porque ele foi um homem muito usado por Deus na nossa geração. E uma vez o Caio Fábio disse o seguinte: é mais fácil curar um câncer do que um caráter briguento, contencioso. É mais fácil você lidar com uma doença tão terrível como um câncer do que lidar com um caráter contencioso. Há um texto, aliás, eu quero dizer isso antes de dizer isso. Então, veja bem, para lidar com isso, só existe uma alternativa, o milagre. Eu agradeço a Jesus, porque Ele tem trabalhado e já trabalhou em outras áreas da minha vida muito mais difíceis. Mas existem alguns traços da minha personalidade que Ele não tratou de outra forma a não ser por um milagre. E tem coisas no nosso caráter, na nossa personalidade, que eu e você precisamos de um milagre. Eu digo amém para isso. Olha o que diz o texto de Provérbios 21, 9. Olha só. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. De novo a mulher, mas eu disse que eu vou mudar isso para a pessoa. Melhor viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Sabe o que ele está querendo dizer? É melhor você ficar fora do que dentro, porque ficar longe de alguém que torna um ambiente insuportável. Olha o que diz Provérbios 27, 15. Os maridos estão anotando tudo. Eu estou vendo, os caras estão assim doidos, eu não sei por quê. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Você sabe o que esse versículo lembra? Na era medieval, uma das estratégias de persuadir os seus inimigos, seus adversários, era através da tortura. Você já ouviu falar da tortura chinesa? Quem já ouviu falar da tortura chinesa aqui? Muito bem. E uma dos espantos da tortura chinesa é porque era um tipo de tortura que não gerava dor. Não tinha dor. E quando a gente pensa em tortura, a gente associa tortura à dor. O que os chineses faziam? Eles pegavam a pessoa, amarravam, vendavam os seus olhos, amarravam a sua cabeça virada nessa posição, colocavam um balde muito grande, com a capacidade enorme de água, e faziam um pequeno furo e deixavam aquela água gotejando na cabeça da pessoa por dias, sem parar, dia e noite. E aí, quando acabava, a pessoa achava que tinha recebido um alívio, acabou. Aí eles iam lá e enchiam de novo. Isso, dias, e pessoas aguentavam até meses, às vezes. Sabe o que acontecia? Eles não tinham dor, mas elas entravam numa crise tão grande emocional que elas ficavam loucas. Então, o texto de Provérbios está dizendo que é melhor que a mulher briguenta, a pessoa briguenta, ela é como essa goteira. E se tem uma coisa que me incomoda é a goteira. Quando eu era pequeno, meu pai, nós somos muito pobres, e a gente morou em cada lugar que nem vem ao caso aqui. Mas as nossas casas sempre tiveram muitas goteiras, muitas goteiras. E eu me lembro quando a gente foi morar na chácara da minha tia, uma casa assim que não tinha forro, tinha aquelas os negócios de madeira, que eu esqueci o nome agora, tesouras de madeira, que os ratos moravam lá em cima, era muito interessante, você dormia com o barulho deles lá andando. Mas eu me lembro uma vez que eu estava dormindo e eu acordei de madrugada com a chuva, sabe com o quê? Com um pingo d'água em cima da minha cabeça. Pá! Goteira. Terrível, irrita.
E a pessoa briguenta, a pessoa que está sempre disposta a brigar porque ela está mal resolvida, ela está cheia de amargura, ela tem coisas que não estão claras dentro dela, ela está sofrendo por dentro e ela quer expressar isso através da encrenca, esse indivíduo, ou esta indivídua, este homo sapiens, ou esta mulher sapiens, eles têm problemas. E é terrível você ficar aguentando isso. Palavras, atitudes recorrentes, e a pessoa fala, e você fala, para, fala. E aí a gente tem que agir, às vezes, como o Kiko do Chaves. Vocês se lembram ou não? Como é que ele fazia? Ô, gente, me ajuda aí, que eu estou rouquinho. Vamos lá, o que o Kiko fazia? Assim você me deixa... Então, o que a Bíblia está querendo dizer, o que Salomão está querendo dizer, é que esse tipo de pessoa é tão danosa, é tão complicada, que ela pode gerar uma loucura na cabeça de algumas pessoas. Eu já escutei de maridos, muitas vezes, pastor, quando eu casei, eu era tão calmo. Pastor, eu não reagia. Eu era calmo, pastor. Aí a mulher fala assim, sei, calmo. Já do lado, já vendo. Não, pastor, mas essa aqui é difícil, essa mulher, pastor, mas ela fala, e aí chega uma hora que eu não aguento, e aí eu estouro. Tudo culpa dela. Já viram esse filme ou não? Ou a mulher também fala a mesma coisa, culpa dele. E o problema do briguento é que ele joga suas frustrações em cima do outro. Na briga, preste atenção, a briga é um depósito de lixo de frustração. Na briga não tem nada de bom. A única briga boa que eu conheço na Bíblia é contra o pecado. O resto é lixo. E quando você briga na tua casa, você está fazendo da tua casa um lixão de frustrações, de amarguras, de ressentimentos do seu casamento. E aí tem mosca, tem bicho, tem cheiro ruim, porque a casa vira isso. Obviamente, talvez, muitas aqui não, mas quem sabe algumas aqui sim. E a briga é o engano de achar que vai encontrar a solução. Tem gente que acha que a solução está na briga, e a solução não está na briga. A briga só piora. A única briga que é válida é contra o pecado. E aí vem o texto que a gente leu. Você está comigo? Provérbios 21, 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Agora pense comigo no deserto. Eu nunca tive a oportunidade de ir ao deserto. Eu já fui em regiões do nosso país extremamente áridas, secas, no Nordeste. Então eu tenho uma dimensão mais ou menos, mas o deserto é muito pior. O deserto é uma terra árida. O deserto é uma terra sem água, de pouca comida, quente, com um calor abrasador durante o dia, causticante, tira o ânimo. Quando está muito quente, eu não sei se você é como eu, você fica meio lesado, né? A gente fica mole, muito calor. Rouba o entusiasmo, rouba o ânimo, o calor. Mas as noites no deserto, elas não são melhores do que o dia. Elas são tão ruins quanto o dia, porque dizem que as noites do deserto são insuportavelmente frias, que podem matar alguém de frio. Portanto, eu acredito que o deserto é o último lugar que qualquer pessoa escolheria para morar, para fazer a sua casa, para comprar um terreno. Porque o deserto é um lugar de vida difícil, é um lugar insuportável. A qualidade de vida é ruim, é péssima, mas o texto, pode colocar o texto de novo, Provérbios 21, 19, Salomão diz que é melhor morar num lugar insuportável do que viver com uma pessoa insuportável. É melhor morar num lugar insuportável do que conviver com uma pessoa insuportável. Você entende como isso é grave?
Você entende por que muitos lares estão adoecidos hoje? E como a coisa é grave? Pode deixar o versículo, porque os lares adoecidos por isso, eles estão com a indiferença, eles não se conversam mais como antes. O carinho não é mais como antes, o afeto não é mais como antes, o respeito, as pessoas estão tristes, as pessoas têm medo. Você às vezes está em casa, você não está porque você está feliz, você está porque você tem medo de perder. O medo te faz ficar ali muitas vezes. O lar se torna um lugar de desânimo. Tempos atrás, muitos atrás, eu escutei de um marido que me ligou, né? Não é daqui, eu já estava morando aqui em Londrina. Já era tarde, eu falei assim, e daí fulano, tudo bem, tudo bem? Falei, você já foi para casa? Falou, não, estou demorando cada vez mais para ir para casa. Falei, por que você está demorando cada vez mais para ir para casa? É porque quando eu chego em casa, é complicado. Então, às vezes eu chego, já está pronto para dormir e já não vou ter tanto problema. Então, tem muitos maridos que fazem isso com a sua esposa e expõem a sua esposa, porque marido fora de casa, fora de horário, é um perigo. E a mesma coisa esposa. Como filhos. Não vem com essa que eu sou crente, que eu sou santo, que o pecado está aí à porta e quem está em pé, cuidado para que não caia. Amém? E aí o lar se torna esse ambiente. Não tem conversa, só tem briga. E aí eu disse isso no curso de educação de filhos, que é o problema dos pais. O pai quer educar o filho quando ele está com raiva do filho, quando ele está batendo no filho, quando ele está disciplinando o filho. Aí ele fala um monte de coisa, a criança também está emocionalmente atingida, a coisa não flui. O casal quer falar de coisas difíceis quando estão com a temperatura máxima. E não é nem segunda-feira ainda. E aí o que acontece? Não ouvem, não entendem. Porque a temperatura está alta. Quando você tem que conversar sobre os seus problemas, sobre as suas frustrações, sobre as suas amarguras, sobre os seus ressentimentos dentro da sua casa, seja o pai, seja o filho, seja o irmão, é quando a coisa está calma. Sem tornar a temperatura máxima, ok? Mas a gente só quer falar as verdades, porque agora eu vou te... Você já ouviu isso ou não? Na casa do crente, a pessoa vai até a boca, porque agora você vai ver, agora eu vou te falar umas verdades. E aí o marido escuta, ele está lá, ele se faz de vítima. O marido sempre faz de vítima, né? Opa! Bem no ar de amável, de amabile. Eu acho que é um sinal de Deus. Meu pai, oh Jesus, já entendi. Aí o marido está lá, entendeu? O marido está lá, calmo, tranquilo, né? E ela está lá. Ele está lá, quieto. Oh Jesus, tem misericórdia. Ele está ali. De repente o homem vira o leão. Vira o leão. E aí ele fala, porque agora você vai ver, porque não sei o quê. E aí quer falar tudo que ele poderia ter falado quando estava calmo, mas não falou. Então, em tempos de crise, em tempos de conflito, em tempos de dificuldade, o mínimo que a gente tem que lutar é pela paz. Eu falei para as mulheres, até vale aqui uma dica. Tem um áudio correndo aí do Aconchego este ano, que a gente está estudando as bem-aventuranças com as mulheres, que nós vamos ter aconchego agora na terça, e eu falei sobre as pacificadoras. E eu fiz uma distinção entre ser pacífico e pacificadora. Quando você é pacífico, você não promove a paz. Você só promove a paz quando você persegue a paz. Pessoa pacífica é aquela pessoa que diz assim, agora eu não abro mais a minha boca. Pode estourar tudo aqui em casa e eu não vou falar nada. Não vou fazer mais, porque agora, silêncio, greve de palavra. E está lá. A coisa tá que tá, o marido está assim, ó. Está lá fazendo meditação transcendental. Quando você faz isso, você não promove a paz, porque você é pacífico, você está em paz. Só que você não promove a paz, porque você não está fazendo absolutamente nada para que o ambiente de guerra, o ambiente de luta, o ambiente de contenda mude. Agora, você é pacificador, por isso, bem-aventurados os pacificadores, porque aonde não está a paz, você diz, eu vou perseguir, aqui tá difícil, então cheguei. Vamos aqui agora, entra com a bandeirinha branca e diz, agora vamos implantar a paz aqui. E você
traz a paz. Então fica uma dica aqui, para que os maridos, as esposas que estão aqui, que têm o áudio do WhatsApp, deixe o marido ouvir, por favor. Ouve com ele, mas não dá aquela olhadinha, tá? Não dá. Falamos da mulher briguenta, mas é de rixosas a virtuosas. Falamos da pessoa briguenta. Vamos falar da pessoa virtuosa para a gente encerrar? Amém? Você está comigo? E aí vem o versículo 10 do capítulo 31. Mulher exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis, ou mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor excede a de finas joias. Salomão sabia o que falava. E é muito interessante que Salomão emprega uma palavra no hebraico para descrever a virtuosa, que tem uma amplitude formidável, porque no contexto oriental, uma palavra não se traduz por outra. Uma palavra pode se traduzir para um momento, para um contexto, para uma ideia. Então, uma palavra não se traduz a outra palavra. Ela pode ser mais ampla. E é exatamente isso que acontece com essa palavra, porque no hebraico é shayel, e essa palavra significa alguém que é forte, alguém que é poderoso, alguém que é eficiente, alguém que é próspero, alguém que é habilidoso. E aí eu achei demais isso, é alguém que tem a força de um exército. Uma pessoa com a força de um exército. É melhor ser rixoso ou virtuoso? E é muito interessante isso, porque eu nem preciso te fazer essa pergunta, mas vou fazer mesmo assim. Com quem você quer morar? Com uma pessoa rixosa, briguenta ou com uma pessoa virtuosa? Só dei a descrição da palavra. Agora vamos falar um pouquinho mais. E eu gosto do capítulo 31 de Provérbios, porque esse capítulo 31 ele é um escrito exaltando a mulher, e é muito bacana isso. E é interessante que até agora a gente falou da mulher irritada, certo? Ou da pessoa irritada. Agora algumas pessoas dizem que o capítulo 31 é o capítulo da pessoa irritante. Sabe por quê? Porque eu não sou igual a ela. Essa pessoa me irrita, de tão boa que ela é, eu não sou igual a ela. Falamos da irritada e tem algumas que acham essa irritante. Mas também dizem que o capítulo 31 de Provérbios é o capítulo da mulher nota 10. Sabe por quê? Porque existem 10 características que Salomão vai falar da mulher virtuosa, da mulher exemplar, que eu vou passar rapidamente para você entender isso com clareza. Então vamos entender, o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O ser humano foi criado para a glória de Deus. O ser humano foi criado como um depósito da virtude do Criador. Eu e você somos vaso. Ele é o oleiro, ele é o barro, ele é o óleo, ele é a água que nos enche. Amém? Então Deus quer colocar sobre nós a sua virtude. Eu não sou virtuoso, eu me torno virtuoso porque alguém coloca virtude em mim. Se você pegar um vaso ou um frasco de um vidro, de um perfume, sem o perfume, por que o perfume é caro? Não é por causa do vidro, é por causa do conteúdo. Por que um vinho é caro? Não é por causa do envasamento do vinho, é por causa do conteúdo. E eu e você fomos criados para sermos virtuosos. Recebemos esse dom de Deus para sermos depósitos. Guarde isso, eu e você somos chamados para sermos depósitos da virtude do Criador. É isso que o Criador quer fazer em mim e em você. E aí ele vai dizer que esta mulher, no versículo 10, é uma mulher preciosa, 31:10. Ela é exemplar, ela é virtuosa, ela vale mais do que o ouro. E eu tenho aprendido uma coisa que eu tenho dito há alguns anos já. Eu tenho alguns amigos que me são raros. Porque quando eles entram nessa lista de amigos, olhando para a nossa história, eu percebo que eles não são como os outros, eles são mais valiosos. Não é um demérito para os outros, mas é uma exaltação para este amigo.
Então, vira e mexe para algumas pessoas, eu escrevo assim: você é uma pessoa rara para mim. Você é precioso. E Jesus nos fez preciosos quando Ele derramou o seu sangue na cruz. O pecado jogou o nosso preço no lixo, mas Jesus depositou a virtude do Criador, que é o próprio sangue do Cordeiro, sobre mim e sobre você, amém? Então, essa mulher é uma mulher preciosa, rara, única. Essa pessoa é única, é cara. Então, quando eu estou em família e alguém vem detonar alguém da minha casa, eu digo, não, essa pessoa é preciosa. É o meu filho, é a minha filha, é o meu marido, é a minha esposa, é meu amigo, é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. E sabe o que eu tenho percebido? E hoje eu não vou falar sobre isso, mas a gente está sabotando, a gente está pegando essas pessoas que a gente acha preciosas, a gente está detonando muitas vezes. Filhas casadas que vão atrás da mãe para reclamar dos maridos. Quero dizer uma coisa para você, minha irmã. Eu falo isso porque eu vejo isso na minha casa. A minha esposa nunca me reclamou de mim para minha sogra. Mesmo que tivesse motivo, ela reclamou de mim para mim. E aí você coloca pessoas que não vivem juntos mais, terceiros, e aí vira uma encrenca, né? Então, precioso, eu defendo, é meu marido, é minha esposa, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão. Porque é precioso, eu vou guardar, é precioso. Amém, igreja? Essa mulher é preciosa. O versículo 11 diz que ela é confiável. Pode mudar o versículo 11. Provérbios 31, 11, ela é confiável. E a confiança, olha lá, o seu marido confia nela. Eu disse isso hoje na Aleph. A confiança é a ponte que torna as relações entre um e outro sólidas, que é a interligação entre as relações. É a ponte de trânsito entre eu e você, é a confiança. Então, a confiança não é apenas um sentimento, a confiança é uma ponte de ligação, é uma ponte de comunhão. Porque se você não confia em mim, você não vai querer estar perto de mim. Você não vai querer abrir seu coração comigo. Você não vai querer partilhar as suas dores. Por que essa pessoa é virtuosa? Porque ela é confiável. Isso tem uma coisa boa, gente, tem uma coisa boa. É você ter alguém confiável do seu lado. Isso tem uma coisa ruim. É você confiar em alguém. Eu me lembro quando eu era garotinha ainda, eu tinha 11 anos, não me lembro, 12 anos. Cheguei para um amiguinho da igreja, que eu achava ele assim o máximo, né? Era um pouco mais velho que eu. Falei, cara, eu queria abrir meu coração para você. Eu estou gostando da fulana. Tinha 11 anos, 12 anos. Ele falou, ah, é? Falei, é, cara, vamos estar orando aí, né? Não, pode deixar. Cara. Falei, mas não conta para ninguém, eu sou tímido, eu era muito tímido. Ainda sou até hoje. Falei, olha, eu sou muito tímido e tal, não vai contar para ela. Uma semana depois, ele estava com a menina. Eu falei tão bem da menina para ele que cresceu o olho dele. Ele era bem mais bonito que eu, mas tinha muito mais dinheiro do que eu. Perdeu o Playboy. Por quê? Mas eu confiei. Eu fiquei tão amargurado, gente, foi tão terrível. Com 11 anos de idade, aprendendo a lidar com as frustrações. Magrinho, feio. Pessoa confiável, aquela pessoa que se abre o coração com alegria. Versículo 12. Ela é abençoadora. Ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Se tem uma coisa que você tem que ser na sua casa, é uma bênção. Amém? Então diga para quem está do seu lado, você tem que ser uma bênção. Tem que ser bênção. A pessoa virtuosa é uma pessoa que faz o bem e não o mal. As palavras são de bem, as atitudes são de bem, as ações são de bem, as intenções são de bem. Ela é abençoadora, ela é um bálsamo. Agora imagina, minha irmã, se você cuida bem desse maridão, esse homem está na tua mão, minha filha.
preciosa, confiável. E eu só estou nas 3 características, hein? Abençoadora. O marido, a mesma coisa. E, infelizmente, na casa de muitos crentes, tem palavras de maldição. Não vale nem a pena citar no púlpito o que uma pessoa diz para outra dentro de casa. A Amable tem me cobrado isso e a gente tem policiado de falar isso para os filhos. Mesmo quando você está nervoso, mesmo quando você tem motivo para dizer... É uma bênção, Jesus. Ô, Senhor, você é precioso, você vai ser um vencedor, Jesus vai mudar. Eita glória! Porque faz o bem e não o mal. Ela não é ranzinza, ela é uma pessoa que faz o bem. Então, a Bíblia diz, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem. Não é isso? E aí eu quero dizer uma coisa. Dizem assim, né, que ao lado de um grande homem está uma grande mulher. Você já ouviu isso? Mas eu quero falar assim, ó, presta atenção. Antes de você ficar brava, não feche o filtro. Mas eu vou dizer, atrás de um grande homem está uma mulher virtuosa. Sabe por quê? Porque a mulher virtuosa é aquela mulher que empurra o seu marido para frente. É aquela mulher que anima o seu marido. É aquela mulher que joga, que projeta o seu marido bem, que faz ele não se enfiar na depressão, na tristeza, porque o homem se magoa muito facilmente. Você é aquela mulher que joga o teu marido para cima. Então, nem que você tenha que ficar para trás para dar mas você vai fazer isso nele. Porque o bicho vai ou vai, minha irmã? Amém, irmã? Ô, Jesus, hoje o pastor Ricardo está na unção, hein? Que óleo, hein? Mais uma característica dela, ela é trabalhadora. O versículo 15 diz que ela é uma mulher hábil, se levanta, dá o mantimento à sua casa, tarefa às suas servas, trabalhadora. Naquela época, uma mulher, ela não podia trabalhar para fora, mas esta é diferenciada. Ela não está presa aos ditames da sociedade, ela é diferente. Ela é uma bênção, ela é trabalhadora. Sua casa é bem cuidada, a sua casa é bem suprida, sua casa é bem cuidada, ela não é uma relaxada, ela não come o pão da preguiça que está no versículo 27. É uma mulher que acorda cedo, que cuida, tem visão de negócio. É uma mulher hábil, uma mulher que se desenvolve, uma mulher que não fica presa numa mesmice, mas uma mulher que se desenvolve como mulher. Trabalhadora. Outra característica dessa pessoa é previdente, versículos 21 e 25. Sabe o que é a palavra previdente? É uma palavra que tem a ver com a pessoa organizada. Quando ela diz, no tocante à sua casa não teme a neve, sabe por quê? Porque ela é organizada. Os cobertores estão lá, as roupas de frio estão organizadas, tudo está no seu lugar. Ela sabe que pode vir o dia mais frio, mas os vestidos de lã escarlate estão lá preparadinhos. Está com frio, está aqui. A roupa está organizada, a roupa está preparada. É uma pessoa que é previdente, que está preciosa, que é organizada, não é ansiosa, não é aquela pessoa que sai que nem uma louca atrás das coisas, ela sabe, ela é previdente, ela sabe que no dia da neve o vestido de lã escarlate está ali. Versículo 20, vamos correr. Ela é generosa, essa pessoa é generosa. Abre a mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado, não é avarento. Dentro de casa, seja generoso, dê afeto, dê abraço, dê carinho, dê presentes, faça surpresas, invista em alguém que é precioso, seja com um abraço, com um beijo, com carinho, com uma palavra, mas seja generoso, generosa. Sabe qual é o bem da generosidade? É que a generosidade não é para o outro, é para você. Porque quem é generoso recebe a retribuição numa dimensão muito maior do que deu. Dê e Deus te devolverá. Boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Você crê nisso?
Agora aqui algumas já vão gostar mais. Versículo 17. Ela é elegante. É bem vestida, essa pessoa anda bem arrumadinha. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Não anda com a camisa de político. Não fica com aquela camiseta velha. O marido chega o dia inteiro do trabalho, a irmãzinha está lá, ô Jesus, coitada, aquele cabelo, aquela mão com cheiro de alho, muitas vezes, né? Ou chega do trabalho, usou o perfume 7 anão de manhã, mas à tarde 3 morreram. Essa pessoa, ela está bem bonita, cheirosa. Eu lembro do namoro. O namoro sempre é bom, né? Porque você se arruma, você está sempre cheiroso, né? Escova o dente, aquela coisa boa, né? Está sempre arrumadinho. Gente, isso faz o casamento. Eu estou falando coisas que vocês já ouviram em muitas palestras, muitas coisas. Estou aqui só falando que você já sabe. Só que a gente não põe em prática muitas vezes. Você é filho do rei, filha do rei. Se cuide. Essa aqui, ela ia na academia. E eu estou precisando, Jesus, eu estou entendendo. É para mim. Se veste com elegância. Vamos lá, versículo 26. Estamos terminando. Fala com sabedoria e a instrução na bondade está na sua língua. Sabe o que significa isso aqui? Ela é educadora. Essa pessoa está disposta a educar. E aí, lembrando do pai da didática, chamado João de Comênios, que escreveu um grande livro chamado A Didática Magna, ele disse que o melhor processo de educação é a inspiração com a vida. Se educa com a vida. O educador é aquele que partilha a sua vida com o outro. Pode olhar. Sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Paulo foi um grande educador, por quê? Porque ele partilhava a sua vida, ou a vida de Cristo nele, através dele. Ela é piedosa, versículo 25. É uma pessoa piedosa, tem dignidade, não tem preocupações. Versículo 28. É uma pessoa que é digna de ser elogiada, porque ela é louvada. Porque veja bem, o Eclesiastes diz assim, não sejam os seus lábios que te louvem. Você não precisa ficar, meu irmão, minha irmã, atrás do elogio do outro e de bico quando o outro não faz. Você sabe quando você faz uma coisa bem feita. Você sabe quando você é sério. E ainda que o elogio não venha com crise de ressentimento e de autoestima baixa. Se você fez, foi bom, foi para a glória de Deus, glória a Deus. De rixosas, briguentos a brinquentas, a virtuosas. E o mais bonito, eu quero concluir, é que você só se torna assim, quando você se abre para ser um poço da virtude do Criador. E Jesus disse um dia, quando ele estava subindo aos céus, aos seus discípulos, em Atos 1:8. Em Atos 1:8, quando ele estava subindo aos céus, ele disse aos seus discípulos, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder no grego é dinamis, ou dunamis, que é virtude. Jesus está dizendo, vocês vão receber virtude quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Você quer ser virtuoso? Você quer ser virtuosa? Eu quero. Então deixe o Espírito Santo te encher da virtude dele. Não vai ter lugar melhor do mundo para se viver do que a sua casa. Ninguém vai querer evadir desse lugar, sabe por quê? Porque esta casa está inundada das virtudes do Espírito. Você quer saber quais são as virtudes do Espírito? Gálatas 5:22. Lembra do fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, pode mudar. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há contestação, esta é a palavra. Não há contradição, não há lei. Isso é o que é, acabou. Meu irmão, se você está faltando na sua vida virtude, peça hoje para Deus, eu quero ser um homem virtuoso para minha mulher. Se você não é casado, diga, Senhor, eu quero ser uma pessoa virtuosa para minha vida. Eu preciso mais, Senhor. E aonde falta virtude, diga para o Espírito Santo, e me inunda hoje, Espírito Santo, eu quero ser um vaso cheio, um depósito das tuas virtudes.
Eu quero ser um vaso cheio das tuas virtudes. Que o poder do Espírito esteja, porque quem disse isso não foi o Ricardo, quem disse isso foi Jesus. Ele diz: e receberão virtude ao descer sobre vós o Espírito. Então, se falta virtude no seu lar, me desculpe te dizer, falta virtude em você. Porque o seu lar só é virtuoso por causa de você. Sua família só é virtuosa por causa de você. E não é também por causa de você. Então é tempo de sairmos da crise para a esperança. A esperança. De briguentos a virtuosos. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor, nós vamos orar. Pode cantar só o coro do Eu Me Rendo. Eu me rendo. Esta é a expressão que a gente cantou no louvor. Você só vai receber a virtude se você se render nesta noite. Se renda àquele que quer te encher de virtude. Lembre, se falta virtude no seu lar, é porque falta virtude em você. E se nessa noite você quer fazer esse trânsito da crise à esperança, de uma pessoa que tem dificuldades, como uma pessoa briguenta, que tem pontos a vencer e a melhorar, e quer se tornar virtuoso, virtuosa, eu queria te convidar a se colocar em pé no seu lugar para a gente orar em nome de Jesus. Se você está disposto a fazer esse trânsito. Eu vou chamar o pastor Silas para me ajudar, por causa da minha voz, que vem orar por essas famílias, por estas pessoas, em nome de Jesus. Você quer mudar? Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abre o seu coração, abra sua mente à luz da palavra. Deixe Cristo mover-se poderosamente em você pelo seu Espírito. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo é que oramos agora. Cada pessoa que se posiciona neste lugar e aqueles que nos ouvem também pela internet, se posicionam diante de Ti, Senhor. Só o Senhor pode nos endireitar. Só o Senhor pode mudar o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, abrir a nossa mente, abrir a nossa vontade, abrir o nosso coração, abraçar-nos de uma forma terapêutica. Por isso assim oramos, ó Cristo, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito, para glorificar Jesus. Toca Teu povo, toca Teu povo, toca as famílias, toque as pessoas, toque maridos, toque esposas, pais, irmãos, filhos. Toca, Senhor, cada um na sua realidade e necessidade. Que nós sejamos libertos de sermos pessoas tóxicas e sejamos pessoas nutridoras, Senhor. Pessoas virtuosas em Ti. No nome de Jesus é que oramos. Quem crê e recebe diga: eu recebo. Em nome de Jesus, amém.